Bem-vindo a esse lugar de acolhimento, informação e voz para você que vive todos os dias os desafios do neurodesenvolvimento. O que ninguém te conta, você vê aqui. Eu sou Marcele Campos, neuropsicóloga, especialista em desenvolvimento infanto-juvenil. Eu sou Maíla Cabral, mãe atípica, T, uma mãe em busca de desenvolvimento e autonomia para o filho. E hoje, como prometido, nós vamos falar um pouquinho sobre os transtornos de aprendizagem. E para conversar conosco, eu trouxe a Michele Navarro, neuropsicopedagoga, mas vou deixar ela falar um pouquinho com vocês e se apresentar. Eu queria agradecer a oportunidade de estar mais uma vez aqui com vocês. Tá? É um prazer falar desse assunto que traz tanta dúvida, né, para as famílias e para todo mundo que está envolvido no meio. E espero poder ajudar vocês hoje. Michele, acho que antes da gente começar a falar sobre os transtornos, temos aqui uma neuropsicóloga e uma neuropsicopedagoga. Então, para as famílias, acho interessante a gente diferenciar o papel de cada uma. Porque quando temos a desconfiança de que a criança tem alguma questão, ou quando estamos em busca de um diagnóstico, nos vemos frente a alguns profissionais que às vezes a gente não sabe muito bem ali o que cada um faz, o que é competência de cada um. Explica pra gente qual que é a diferença, por exemplo, de uma avaliação neuropsicológica para uma avaliação neuropsicopedagógica. Então, isso é muito importante, né? As famílias, elas entendem que eu preciso de uma avaliação, mas para onde eu vou correr? Né? Para qual profissional que eu vou procurar? Quando a escola chega para a família e fala, seu filho está com uma dificuldade de aprendizagem, a família pode procurar um psicopedagogo, um neuropsicopedagogo, que a gente vai entender como que aquele cérebro aprende, como que ele processa as informações que ele recebe e faz com que aquilo realmente se torne um aprendizado. Só que o psicopedagogo, né, o neuropsicopedagogo, precisa entender que muitas das vezes ele fica até um certo caminho e precisa pedir ajuda do neuropsicólogo. É um trabalho em parceria, né? O que muitas vezes não fica claro para as famílias. Né? São funções, são papéis diferentes nesse processo, né? Multidisciplinar ou interdisciplinar, dependendo da situação, que se complementam, né? E de forma nenhuma são excludentes, né? O trabalho de um não exclui o trabalho do outro. O neuropsicólogo vai fazer a avaliação do perfil cognitivo da criança, da história de vida, né? Vai avaliar as funções cognitivas e vai usar instrumentos que são restritos ao psicólogo. Já o psicopedagogo vai fazer a complementação dessa avaliação muitas das vezes, né? Porque tem o olhar avaliativo do neuropsicopedagogo dentro do processo de aprendizagem que contribui muito para o nosso trabalho. Vou dar um exemplo do que a gente executa hoje, eu e a Michele, enquanto equipe multidisciplinar. Para quem não sabe, a Michele, né, nós trabalhamos e temos pacientes juntos. O que acontece? Eu faço muitas das vezes a avaliação neuropsicológica e eu preciso do olhar dela, tanto avaliativo quanto de dar segmento a um trabalho de intervenção, né, junto com a estimulação cognitiva, muitas das vezes. Às vezes eu só encaminho para ela, quando é uma questão que eu sei que não vai precisar tanto do trabalho do apoio do psicólogo, e aí um trabalho complementa o outro. O que eu vejo, Maíra, é que isso não fica claro para as famílias muitas das vezes, né? Esse trabalho é feito em parceria. E assim como é feito com a fono, como é feito com outros profissionais. Por isso que esse quadro, né, do que ninguém te conta, vai trazer para você assuntos que geralmente você não tem clareza, as pessoas não falam com clareza no dia a dia. E essa parceria é extremamente importante. Principalmente para nós, né, enquanto família, nesse momento que a gente se vê meio que perdido, né, no diagnóstico, na busca do diagnóstico, ou quando já se tem um diagnóstico, né, quando procurar quem? Até porque se a gente vai montar uma adaptação curricular depois, eu preciso de toda a avaliação do psicólogo, né, do neuropsicólogo, para me ajudar a montar essa adaptação dentro de um PEI que realmente funcione para aquele aluno. Exatamente. E nesse processo de entender os transtornos de aprendizagem, uma coisa que o psicólogo faz em conjunto com o neuropsicopedagogo é avaliar se essa criança não está num outro quadro que não um transtorno de aprendizagem. Como, por exemplo, um transtorno, uma deficiência intelectual, como, por exemplo, um outro perfil aí. Um transtorno de ansiedade, até um transtorno de ansiedade atrapalha na aprendizagem, né, no processo de aprendizagem. Então, é muito importante que a gente fale sobre isso, porque muitas das vezes a família já chegou, isso já aconteceu comigo, da família chegar com uma avaliação ou um parecer neuropsicopedagógico, entendendo que não precisa de mais nenhum outro tipo de avaliação. E como nós temos instrumentos que são restritos ao psicólogo, de domínios que são restritos ao psicólogo, a gente precisa conversar com essa família para fazer essa complementação e buscar esse profissional para fazer um trabalho em conjunto. A função do neuropsicopedagogo, ele enxergou que precisa de mais caminho, ele tem que encaminhar. Vou dar um exemplo prático disso. A gente estava conversando sobre treino de habilidades sociais, né? E a gente tem uma demanda grande e a gente, né,
vai começar um novo treinamento agora. E aí, quem faz esse treino de habilidades sociais, né? Quem vai auxiliar esse processo? Então, a gente estava definindo, ó, esse é um papel, é um conhecimento que o psicólogo traz, porque a gente já tem um trabalho, né? Artigos falando sobre isso, profissionais falando sobre isso, e aí a psicologia abraça isso e trabalha muito bem. Mas o psicopedagogo ele pode contribuir em algum momento desse processo. Até porque esse ciclo social acontece dentro da escola. Também. Né? Então, assim, é a função do psicólogo. Mas dentro da escola, o funcionamento da escola, quem tem a maior visão é o psicopedagogo. Até mesmo, por exemplo, se você tem um grupinho de crianças com interesses afins, leitura, por exemplo. Sim. E aí uma dessas crianças tem uma questão ali com dificuldade de leitura, e isso pode acabar mexendo com o emocional dele, né? E ele vai, de certa forma, ter mais dificuldade ainda para aprender. Então, fazendo essa junção, né, da neuropsicologia para trabalhar também essa parte da autoestima, pra ver como é que tá a questão da ansiedade. Se é uma criança que não tá ficando até depressiva mesmo, poxa vida, mas eu não tô conseguindo aprender igual todo mundo. Por que isso tá acontecendo? Então, acho que os dois profissionais, um trabalhando na parte de aprendizagem, o outro trabalhando nessa parte emocional também, falando assim para as pessoas entenderem, agrega, né? Com valor certeza. ao Até porque a gente tem dificuldade de aprendizagem, a gente tem transtorno de aprendizagem. Exatamente. Né? Quando a gente tem um processo de ansiedade, um processo de troca de escola, um processo familiar que pode gerar uma dificuldade escolar. E não um transtorno de aprendizagem. E não um transtorno de aprendizagem. E só para a gente poder fechar essa história da atuação de cada um, o que a gente percebe na prática? Que quando nós temos vários olhares para uma questão, né, uma problemática que essa família, essa criança traz, a gente consegue rapidamente, muito mais rápido, né, chegar aí, clarear os caminhos, encontrar, né, as possibilidades do que quando eu atendo sozinho. Né? Quando eu não troco com o colega. E quando eu falo sobre isso, eu não estou falando só de estar todo mundo no mesmo ambiente, não. Às vezes eu estou, né, no meu ambiente, mas eu posso trocar com um colega, né, da outra clínica, que a criança está fazendo um outro trabalho. E isso agrega no meu trabalho, mas principalmente no objetivo final, que é o desenvolvimento da nossa criança, do nosso adolescente, enfim. Então é importante isso. E tem essa questão dos domínios, né? Então, por exemplo, eu domino alguns testes relacionados à parte emocional que o psicólogo não domina. E tem a formação também, Maíla, porque assim, por exemplo, dentro da psicologia eu posso fazer neuropsicopedagogia ou psicopedagogia, mas dentro da pedagogia eu também posso fazer neuropsicopedagogia. Então, assim, entender que um vem da educação, o outro vem da clínica, né? E a gente conseguir unir esses saberes de uma forma que contribua para a vida do nosso paciente. Mas eu vejo que a maioria das pessoas não tem essa clareza desses domínios, né? E é muito importante a gente colocar que não é só a função do neuropsicopedagogo, nem só do neuropsicólogo avaliar transtorno de aprendizagem. Na verdade, a gente ainda vai incluir a fono nesse processo. Quando a gente vai falar de leitura escrita, por exemplo, né, a primeira pessoa, às vezes, que olha essa criança é a fono, porque a criança já chega para ela, por exemplo, com uma dislania, que é uma alteração, né, na pronúncia, às vezes com algum atraso na leitura e na escrita. Uma troca de letra. Uma troca de letrinha. Então, vai, às vezes, primeiro com a fono, para depois passar para o psicopedagogo e depois passar para a avaliação neuropsicológica. Então, para deixar claro para vocês a importância desse olhar multi. E não estou falando de uma equipe que está sentada no mesmo lugar, mas da gente ter esse desprendimento de falar com os profissionais. Sim, os profissionais têm que tem que conversar. Exatamente. Trabalhar em rede. De fato, primeira coisa que a gente tem que perguntar, né, quando o paciente chega, a criança chega, é quem atende essa criança. Eu posso trocar o telefone e buscar a informação dessa criança, né, com outros profissionais que vai dar mais clareza. E aí, Michele? Vamos supor que eu tenho uma criança, que a escola me chama, né? Olha, sua criança está tendo dificuldade na leitura e a gente está vendo que ele já deveria ter evoluído e que não está evoluindo como a gente esperava. E aí, eu chego até você com o meu filho. Como atua o psicopedagogo? Como que você explica para a família o processo? Como é feita essa avaliação? Então, o psicopedagogo ele tem que ter muito cuidado para não rotular aquela criança e deixar a família mais perdida ainda. Tá? Quando essa criança chega, essa família chega, a primeira coisa é entender todo o processo de escola que ela teve, de vivência escolar que ela já teve. Tá? E a partir de quando ela apresentou dificuldade, a partir de quando a escola percebeu que as dificuldades aumentaram, eu faço uma avaliação, uma anamnese com a família, a gente entende isso, olha o caderno, sabe? Eu acho que o caderno é uma fonte muito rica, né, para me dar informação. Depois eu peço um relatório para a escola, porque eu preciso da visão da escola. Se possível, se a escola permitir, a gente pode ir até a escola conversar,
E a gente tem os testes específicos da psicopedagogia, da neuropsicopedagogia, que são aplicados para a gente entender se aquela criança tem uma dificuldade de leitura, uma dificuldade na matemática, uma dificuldade na grafia, para entender todo esse processo. São testes específicos que, dependendo do resultado, vão me direcionar a um transtorno. Sim, é importante falar também para as famílias que nunca passaram por esse processo, isso não é rápido, tá, gente? Esse é um processo que pode levar meses, né, até anos, dependendo do caso. Com certeza. E é importante que a família entenda isso, porque tem muita gente que chega com aquela coisa assim, eu quero saber o que o meu filho tem. Mas o eu quero saber o que o meu filho tem é muito melhor que seja pausado, que seja estruturado, do que um resultado que não é real. Né? E muitas das vezes eu vou precisar da ajuda de um outro profissional, que seja a fono, que seja a neuropsicóloga, e trabalhar junto. A família precisa entender isso. Até porque, a depender da situação, da idade, do contexto, você precisa, né, receber essa criança, entender como é que está se dando o processo de aprendizagem, escolarização, trabalhar uma intervenção direcionada por um período para depois reavaliar e fechar um laudo. Até porque a gente tem que ter certeza que não é um trabalho com alguma falha na escola. E tem o processo da faixa etária da criança, por exemplo. Eu não posso pensar em transtorno de aprendizagem, falando aí, né, de transtorno específico de leitura, de escrita, de matemática, se eu tenho uma criança, por exemplo, no primeiro ano de alfabetização. Eu não posso fechar este diagnóstico. O que eu posso fazer é trabalhar, fazer um acompanhamento longitudinal. Eu vou pelo psicopedagogo ou pela equipe multi, avalio, faço o planejamento de intervenção, faço uma intervenção, acompanho essa criança de forma longitudinal e aí depois, né, fecho esse processo. A depender da idade, né, Michelle? Porque aí, assim, a gente tem várias questões. A gente tem um período para a criança estar totalmente alfabetizada, a gente tem um período para ela estar codificada na matemática. Então, assim, se eu faço isso quando ela está no primeiro ano, que é o processo de alfabetização, eu estou rotulando essa criança sem dar a oportunidade dela realmente desenvolver o processo de aprendizagem. Muito mais que rotulando, na verdade, assim, a depender da situação, do contexto, você faz o diagnóstico errado. Exatamente. Especificamente isso. E uma coisa que eu ia te perguntar, Michelle, aproveitando o ensejo, a gente tem essa fase que eu falei da alfabetização. E quando a gente recebe um adolescente que não tem diagnóstico, que é a realidade de muitas crianças que a gente atende, muitas das vezes, é uma fala dos professores, o paciente chegou no 6º ano, no 7º ano, mas ele ainda não sabe escrever ou ele não lê corretamente. E aí, como é que Mas aí é mais complicado ainda, porque a gente tem que ver todo o processo de aprendizagem. Como que essa criança passou. Por exemplo, a gente vem num grupo de crianças que tem esse problema de alfabetização por causa da pandemia. Exatamente. Entendeu? Então, a gente tem criança que não consegue ter uma leitura fluente, não consegue escrever da forma que deveria, porque a gente tem um processo de alfabetização que foi defasado. Exatamente. E aí, esse adolescente chegar pra gente é mais sério ainda, porque a gente precisa ter um olhar até para entender se é uma alfabetização que foi rasa, se é um processo que não foi feito da forma que deveria ter sido feito, ou se ele tem um transtorno realmente de aprendizagem. E às vezes, né, as famílias também falam assim, a criança às vezes tem uma dificuldade ali maior com matemática. Ela fala, não, mas eu tenho dificuldade com matemática, então isso é normal, me puxou. Ele me puxou. Isso é um ponto que pensou junto comigo aqui nessa questão. Porque é uma coisa que eu falo muito com as famílias e com as pessoas que eu faço da supervisão, a gente precisa entender o perfil familiar. Eu preciso entender se na história dessa criança, principalmente falando de transtorno de aprendizagem, eu tenho um histórico familiar de pessoas com dificuldade de aprendizagem. Porque essa falha é muito comum e os pais não reconhecem isso como uma possibilidade de um transtorno que não foi diagnosticado. E quem sofre é a criança. Porque não é porque eu tive o problema e superei a base de muito sofrimento, entendeu? Que o meu filho precisa passar por isso. Entendeu? Essa fala, não, eu passei por isso também. Então ele também vai conseguir. Mas qual foi o tamanho do sofrimento que isso causou na minha vida? Ou então, né, vem assim, vou pôr na aula particular. Eu sempre fiz aula particular, então ele também vai fazer. Por isso que, assim, eu bato muito nessa questão de que as famílias têm que prestar atenção e entender a sua criança. Sim. E a gente precisa entender também que, do mesmo jeito que tem essa questão de profissionais, de entender o psicopedagogo com o psicólogo, o professor particular com o psicopedagogo. Sim. Entendeu? Que são funções totalmente diferentes. Né? Então, assim, eu não preciso ir no psicopedagogo, eu vou colocar na aula de reforço. Só que a aula de reforço é para ajudar
a colocar aquilo ali em prática. O psicopedagogo, o neuropsicopedagogo vai entender como que esse cérebro aprende. Então, de repente, ele vai transformar o caminho total dessa aprendizagem. E dar ferramentas para o professor Para também. o professor, com certeza. Para o professor, para a família, porque muitas das vezes também a família, a gente sabe, né, que crianças que têm transtorno de aprendizagem, que têm TDAH, elas são muito estigmatizadas, né, a preguiça, né, a coisa do comportamento, que, porque ele não quer, porque ele prefere ficar fazendo outra coisa, porque não gosta de estudar. Então, tem uma série de rótulos que as pessoas colocam e que tanto a psicoeducação, quando a gente fala do psicólogo, ou, né, a orientação, quando nós falamos do neuropsicopedagogo, elas vão ajudar a família também a entender esse processo. E o que a Michelle falou, que eu acho que é muito legal de diferenciar a psicopedagogia da aula particular, por exemplo, o professor da aula particular, ele vai dar o suporte de acompanhamento escolar, né? Ele vai estudar com a criança, se a família não tem tempo de fazer essa rotina de estudo, ele vai rever a matéria do dia que a criança teve, ele vai ensinar de uma forma diferente que a criança não aprendeu. O psicopedagogo vai traçar estratégias diferentes de aprendizagem, né? E aí, isso, na minha cabeça, é uma diferença muito grande. Por isso que você fala o tempo todo dessa questão dos profissionais falarem, né? Eu já tive experiência da professora particular trazer o relato dela, que vai contribuir para o trabalho do psicopedagogo, que vai contribuir para a avaliação neuropsicológica. O que a gente precisa fazer é que isso vire uma prática. Sim. Que normalize isso, né? Isso não tem ninguém tomando lugar de ninguém. Sim. E na prática, Michelle, como é a atuação do neuropsicopedagogo na escola? Tá, já entendemos que essa criança, então, não tem uma dificuldade emocional que está ali sobrepondo na escola, ela tem uma dificuldade que a gente está pensando, vamos pensar em uma criança que está no ciclo de alfabetização, que está ali com um risco para uma dislexia, um risco para um transtorno de aprendizagem de leitura. Qual é a ação prática que o neuropsicopedagogo vai fazer dentro da escola, por exemplo? Então, se o neuropsicopedagogo entendeu como que esse cérebro processa e o transtorno que ele tem, ele junto com a escola, com os professores, com o mediador, com o coordenador, com toda a equipe, ele vai montar estratégias de adaptação curricular, tá? Um PEI, que é importante, que a gente vive falando do PEI, todo mundo escutou o nome, mas funcionar realmente é difícil, né? Eu posso dizer que eu recebo vários que são bonitos no papel, mas na execução é muito raso, às vezes nem funciona. Então, é trabalhar junto e cobrar da escola que essa adaptação seja feita, tá? Porque se essa adaptação não for feita, ele vai ficar sem vontade de ir à escola, ele vai se sentir pior do que todo mundo e a gente vai causar outros danos. Aí a gente foge do transtorno de aprendizagem e causa um transtorno emocional. As comorbidades. Eu, inclusive, conheço uma pessoa que, na adolescência, abandonou os estudos pela dificuldade e pela falta de apoio da escola. Sim, eu conheço muitos. E aí, ele optou por não estudar, ele não estudou. Eu conheço pessoas que dizem que a escola é o pior lugar do mundo. Justamente porque não tem esse apoio da escola. Porque a gente fala assim, da adaptação escolar, eu preciso deixar claro isso, que não é facilitar a vida de ninguém, que não é... Eu gosto muito de estar sempre falando disso, tá? Eu não facilito, eu não aprende menos quem tem adaptação, nada disso. Isso é só um caminho para que ele também se sinta pertencente, para que ele consiga entender e que ele consiga participar, mas da forma que é viável para ele, sem sofrimento. Tem uma cena, gente, de um filme que eu assisti na minha pós. Eu nunca tinha assistido esse filme, mas que bom que acontece as coisas na hora que tem que acontecer, né? Eu assisti, acredito que quem tá aqui assistindo a gente já tem ouvido falar, Como Estrela na Terra, Toda Criança é Especial, que é um filme indiano, que fala de uma criança com transtorno de aprendizagem. E eu tenho uma cena que eu gravei, assim, do professor explicando para a família, né, como é que a criança se sentia. E é isso, é como se você pegasse imagina que você não domina o alemão e você pega um texto em alemão para ler. Isso. Então, o sentimento é total de impotência, de não conseguir, de incapacidade. A vontade que você tem de sair correndo. Exato. De não estar ali. Então, isso é muito triste. Imagina para uma criança com transtorno de aprendizagem zerar uma prova que não foi adaptada adequadamente para ela. Isso é muito complexo. E eu acho que é importante a gente colocar aqui também, já que a gente está falando também dessa parceria entre a equipe multi para fazer a avaliação dessa criança, da importância e do papel da avaliação neuropsicológica na construção do PEI. Porque
quando a gente fecha um laudo neuropsicológico, a gente vai fechar Marcele, só vou te cortar, só para explicar o que é o PEI, que algumas pessoas nem sabem o que é um PEI. Exatamente. Né? Que é um plano de ensino individualizado. Que é onde ali vai ter todas as adaptações sugeridas pela equipe multidisciplinar, inclusive pela família também, para que o aprendizado dessa criança aconteça dentro da escola, dentro do contexto escolar ali. E esse PEI tem data de ser feito, de ser reavaliado. Ele não é fixo, né? A gente precisa deixar isso muito bem claro. Tem escola que eu fiz o PEI, ano que vem eu faço de novo. Nada disso. Não. O PEI ele precisa ser reavaliado. Ele é um documento vivo, né? Ele é um documento vivo. Pra gente saber se os objetivos que estavam ali já foram alcançados. Se eles não foram, vamos reformular as estratégias, porque as estratégias não deram certo, tá? E se eles já foram alcançados, a gente vai fazer outras metas, outros objetivos. A intenção é sempre adaptar, abastecer o PEI sempre que for necessário. Então, só para explicar para as famílias, ou para quem nunca ouviu falar no que é esse documento, PEI e tem um outro nome também, né? Tem o PAEE. PAEE. Que já é um documento que você faz com toda a escola, Sim. Tá? E aí você vai... Que abrange uma adaptação de ambiente. De ambiente e tudo. Exatamente. Então, só para contextualizar isso, porque às vezes tem alguém que não sabe o que é, né? Mas então, o que a gente precisa pensar? Na avaliação neuropsicológica, você vai lá traçar o perfil cognitivo da criança, comportamental, emocional. Você pode relacionar ou não a uma hipótese diagnóstica. Não é toda avaliação neuropsicológica que tem que ter um diagnóstico ou um transtorno descrito ali. Às vezes a gente só vai traçar o perfil do funcionamento do indivíduo. E aí é importante colocar, né, para as famílias que precisa ficar claro para a família no que aquela criança o que aquela criança tem de preservado naquele momento, o que ela tem de dificuldade naquele momento, porque isso vai virar uma base para a orientação da escola, e aí a gente não está falando de PEI, nós estamos falando de um relatório de orientação escolar, né, que vai para a escola com as orientações com base naquelas forças e fraquezas que a gente identificou na avaliação neuropsicológica, e isso vai para a escola. O PEI é construído pela escola com suporte dos profissionais da rede de apoio que atendem aquela criança, dentro dessas orientações que a gente entende que são precisas para aquele caso específico. Então, não é receita de bolo e uma coisa não vai se adequar a todas as crianças. Exemplo, 2 crianças com dislexia podem ter adaptações totalmente diferentes no contexto escolar. Né? É muito importante que a gente fale sobre isso, já que a gente está falando do que ninguém te conta, porque, de novo, a minha preocupação é disso estar claro para as famílias. Eu quis pontuar justamente por isso, porque quando eu não sabia, eu tive que ir buscar entender, mas o que é isso? Para que serve? Como que funciona? Para não aceitar, por exemplo, um PEI em branco, assina aqui, que esse aqui é o documento que a gente vai fazendo durante o ano. E o PEI é um documento compartilhado, né? Um documento que a escola faz. Se a criança tem um acompanhamento de um profissional, se ela passou por uma avaliação, aquelas orientações vão ali nortear o PEI. O que a escola percebe do aluno vai nortear o PEI, o que a família percebe do aluno vai nortear o PEI. E aí isso tem que ser compartilhado, inclusive com a família. Exatamente. Vamos falar um pouquinho sobre os transtornos especificamente, porque a gente não entrou nisso até agora. Então explica pra gente quais são os transtornos, né? Acho que... Então, os transtornos mais comuns, dislexia, né, transtornos de linguagem, leitura e escrita, descalculia, o transtorno da matemática, dos números, da sequência numérica, da codificação matemática. A gente tem a desortografia, que é o distúrbio que está envolvido com regras gramaticais, com troca de letra. A grafia. E a disgrafia. Disgrafia, que é a disgrafia, que é a letra feia, tá? Que é aquela letra que a gente não consegue entender o que está escrito. Isso tudo causa uma grande dificuldade, porque geralmente eles estão muito ligados um ao outro, né? Tem um, tem o outro. Não tem um, tem outro. Não é porque tem um que vai ter o outro, mas quando eu tenho, por exemplo, uma dislexia, eu posso não ter uma descalculia, mas se eu não interpreto, eu não faço um problema de matemática. E não tem nada a ver com inteligência. Não tem nada a ver com inteligência. Eu posso ter uma criança com uma inteligência, um QI elevado e com um transtorno de aprendizagem. E a gente tem que deixar muito claro que TDAH e TEA não é transtorno de aprendizagem. Né? Eu acho que sim, mas são fatores que vão influenciar geralmente na aprendizagem. Didaticamente, hoje os transtornos específicos de aprendizagem eles estão dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento, né? Mas eles são diferentes. O TEA, o TDAH, eles estão também dentro dos transtornos de neurodesenvolvimento ali junto com os transtornos de aprendizagem. E é importante a gente o porquê, né, de estarmos juntos aqui falando sobre isso, porque
precisa, então, a gente avaliar a inteligência, que não é só avaliada pelos testes de inteligência, a gente tem que avaliar o comportamento adaptativo, e aí tem escalas, tem o olhar, né, integrado de vários contextos sobre aquela criança, para a gente, então, entender se eu tenho um transtorno específico de comprometimento da leitura, por exemplo. Né, que aí traz essa questão da baixa da fluência da leitura, da dificuldade fonológica, né, que lá no início a criança troca aí as letras, né, Michele? Fala pra gente, assim, quais as trocas mais comuns na dislexia, O por P e o exemplo. D, o P e o B, sabe, assim, são o Q com o P com Q, porque o traçado, né, o traçado. Então, assim, são coisas que o professor da educação infantil, ele pode começar a sinalizar, Sim. né? Quem escolhe ser professor tem que ter um olhar de realmente um olhar de, não vou dizer de mãe, de pai, mas assim, um olhar humanizado, tá? Não é uma profissão melhor do que a outra, mas é uma profissão que faz toda a diferença no desenvolvimento daquela criança. Porque o primeiro grupo social é a família, o segundo grupo social geralmente é a escola. Né? E é na escola que a gente começa a levar para essa família o que está diferente. Se aquela família não viu ainda, porque quando eu tenho um distúrbio de fala, um atraso de fala, a família percebe. Mas quando eu tenho uma troca de letra, muitas das vezes quem tem que sinalizar é a escola. Porque você geralmente só vai perceber lá na alfabetização. Exatamente. Né? Alguns sinais começam antes mesmo da alfabetização, tanto nos transtornos específicos de leitura, quanto nos de matemática, enfim, começam na educação infantil, mas é muito comum isso chegar nos consultórios, na verdade, pro segundo e pro terceiro ano. É isso. Porque quando está se fechando, né, assim, o processo de alfabetização. Muito bem. Acho que é muito importante que a gente clareie, né, todas essas questões. E para aprofundar, como nós sabemos que é um tema que gera muito interesse, nós conversamos e no próximo episódio nós vamos trazer uma fonoaudióloga para explicar um pouco melhor, de forma mais profunda, e também para trazer para vocês diagnóstico diferencial, por exemplo, com relação ao TDL e aos transtornos de aprendizagem, com relação a outras alterações de linguagem que podem repercutir na leitura e na escrita. Então, fique com a gente, que no próximo episódio nós vamos aprofundar um pouco mais sobre isso. No próximo programa, no seguinte, traremos a Michele novamente, que já está convidada aqui, para falar de transtorno específico de aprendizagem com prejuízo na matemática, que eu sei que é o domínio dela, então vocês vão amar o que vocês vão escutar. Mas então estamos combinados, dos nossos próximos 2 programas nós vamos nos aprofundar nos temas de transtorno de aprendizagem. Fique com a gente, traga dúvidas, deixe aqui nos comentários, compartilhe com as famílias que você quer ajudar e ver que faz sentido, e conte com a gente quando você precisar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de estar aqui com vocês, é sempre um prazer, e já aceitei o convite da próxima, daqui a 2 semanas, estar com vocês de novo. Obrigada. Show, muito bom. É isso, é sempre muito bem-vinda. Obrigada. Eu falo que o conhecimento liberta, né? É isso, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.